Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando para mais uma cabine. Sim, e essa cabine é muito especial, afinal de contas é a primeira cabine que acompanho graças à parceria com o pessoal da A2 Filmes, é a distribuidora deste filme do qual eu vou falar agora, que estreia, ou melhor, já estreou nos cinemas nacionais das cidades que estão aí liberadas para ter as suas estreias, as pessoas irem ao cinema e coisa e tal. E eu não posso deixar de agradecer o grande Léo Rolim, que foi quem liberou aí o link para que pudéssemos acompanhar a cabine sensacional, inacreditável, muito boa, muito interessante e até eu diria surpreendente de a verdadeira história de Ned Kelly. E aí tu vai me perguntar, afinal de contas, Marcos, quem diabos é Ned Kelly? Ned Kelly foi um fora da lei, um outlaw australiano de origem irlandesa. Viveu ali no século XIX, coisa e tal, e foi um cara que cometeu muitas barbaridades, pelo menos para a galera da lei. A galera fora da lei até que curtia ele, coisa e tal. Não tenho nenhum amigo australiano para saber o veredito, se o cara era legal ou não, mas o fato aqui é que temos a história dele contada por ele mesmo, veja só. E aí eu vou começar a sinopse e vocês vão entender como que ele mesmo conta a sua própria história. Acompanhamos Ned Kelly desde pequenininho, onde mostra lá que ele tem que assumir algumas responsabilidades, já que o pai dele, digamos assim, não dá muita conta das coisas que ele tem que fazer como um pai, chefe de família. E, em um determinado momento, ele é, muitas aspas aqui, adotado por um outro fora da lei, que é quem acaba mostrando para ele o mundo dos foras da lei, de como ser um ladrão e coisas do tipo. E este fora da lei, até diria muito erudito, conta pra ele, olha, tu tem que escrever a tua própria história, porque se tu fizer algo muito incrível e alguém for contar por ti, vai acabar roubando a tua ideia. E aí, a partir deste ponto, ele começa a escrever a sua própria história e em um determinado momento, mais pra frente, ele acha que é interessante contar a sua própria história porque ele vai ter um filho e quer que o filho saiba a história do próprio pai através das palavras do próprio pai e não de pessoas que não gostavam da vida que ele levava. Se tu for olhar o pôster, olhar o nome do elenco, tu vai falar, cara, é filme do ano, tá ligado? Temos ninguém mais, ninguém menos que a Essie Davis, que eu particularmente gosto demais dela. Ela estava no sensacional Babadook, pra quem não assistiu, um dos melhores filmes de terror / suspense dos últimos anos, assim, eu colocaria ele na minha lista dos últimos 10 anos facilmente. Temos também o grande George McKay, mas Marcos, quem é esse tal grande George McKay? Ele é um dos destaques da sua geração, só para citar um único filme, 1917. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, o guri tem um potencial inacreditável. Aqui eu acho que ele estava razoavelmente limitado, mas eu vou deixar essa parte para a parte da crítica. E temos também a direção do Justin Kurzel. Acho que falei certo. Justin Kurzel. Quem é este cara e por que vale a menção do diretor? Ele tem uma mancha negra, ele tem um karma desnecessário na sua carreira como diretor, porque ele fez o desserviço de dirigir o lixo do Assassin's Creed. Baseado no jogo, não faz honra nenhuma a nenhum dos jogos da série, veja só. Eu tô falando de Assassin's Creed que tem jogo pra cacete, tem alguns que já até perderam o sentido de existir. Mas aqui ele se redime, cara, ele se redime muito bem. Ele conseguiu encontrar pessoas que cuidam da direção de arte e da fotografia de uma maneira exemplar. É muito lindo o contraste entre uma fotografia muito limpa e clara em diversos momentos, com a sujeira, seja a sujeira física ou a sujeira dos diálogos que estão acontecendo pelos personagens. A fotografia à noite, ela é belíssima, ele usa alguns planos abertos do alto ou passando ao fundo que, cara, tu fica se questionando se é um mundo pós-apocalíptico, porque é tudo muito limpo, ao mesmo tempo é meio morto e é vívido ao mesmo tempo, porque tem alguém passando com um cavalo e coisa e tal. Os figurinos são de época muito bem representados aqui. Na realidade, eu acho que os australianos são extremamente elegantes mesmo para aquela época, e até os pobretões lá se vestiam muito bem. E, cara, ele conseguiu acertar na galera que ele conseguiu chamar para fazer uma ponta, como é o caso do Russell Crowe. O filme está sendo divulgado, e aí fica aqui um alerta. Se tu tá achando que vai ter Russell Crowe do começo ao fim, lê do engano. Ele faz uma participação especial, ele tá um tanto quanto relaxado, ele tá meio que no piloto automático, do tipo, ó, velho, eu virei o tiozão do churrasco,
Vim aqui, assei uma alcatra ali, me chamaram, eu atuei, ajeitei o cabelinho e fui embora. Ponto. O grande destaque realmente acaba sendo a mãe e o próprio Ned Kelly. O resto, tem cara ali que nem nome aparece, velho. Tu não sabe nem o nome da pessoa. E isso é um grave defeito do filme. Ele não aprofunda em basicamente nada. Os personagens são unidirecionais boa parte do tempo. E o Ned Kelly, de repente, em um determinado momento, ele vira a chave e vira um maluco completamente doido da cabeça. Essa espiral descendente de loucura que o filme te entrega no seu ato final, praticamente, eu acho que ali fugiu um pouco a mão do diretor. Ele tinha um filme de um fora da lei, poderia ser até um Bang Bang, um Velho Oeste, coisa do tipo, contemporâneo, bem dirigido, estava indo bem. Ele percebe que ele erra em alguns momentos, então ele faz uma coisa e não a repete, como, por exemplo, uma cena, não vai estragar a descrição, em que o Ned Kelly tá correndo atrás de um cara. E ele resolve que vai botar uma GoPro ali pra mostrar a cara do Ned Kelly. Ele não tem uma grande mudança de feição, ele não vai entregar algo inacreditável naquela tomada. Talvez uma tomada aberta de longe, mostrando a distância e como que o Ned Kelly estava frenético atrás da pessoa, se encaixasse melhor. Então ele tem algumas opções que não funcionam, mas ele não as repete. Então ele aprendeu com o próprio erro e resolveu não tirar na edição. Não incomoda, apesar de ser um errinho ali que tu fala, bom, não precisava dessa cena. Mas eu acho que o grande problema do filme é essa falta de liga entre o segundo ato e o terceiro ato. De repente vira a chave da loucura. Algumas coisas são aceitas com uma simples explicação, sem pé nem cabeça, ou sem algum fundamento de fato bem embasado, e as coisas simplesmente seguem acontecendo. Pro público mais, digamos assim, não tão preocupado com aspectos técnicos e históricos e tal, acho que é um bom divertimento. Tem que ter cuidado porque tem algumas cenas que realmente a violência ela é muito crua, visceral e explícita. Curiosamente, e eu achei isso muito legal, há muitas conotações sexuais o tempo todo sendo jogadas em tela, mas em nenhum momento tu tem necessariamente um peito, uma bunda e uma piroca aparecendo gratuitamente. Tudo é justificado. E mesmo quando eu digo que tudo é justificado, nada aparece. Mas não é um filme family friendly. Os diálogos são pesados, são sujos, são de diversas conotações, ambíguos, eu diria. Não é pra todo mundo. E a galera que quer se aprofundar um pouco mais, eu acho que pode ficar um pouco decepcionada. Minha nota para o filme, 7. É um filme desafiador, porque é uma das primeiras estreias, grandes estreias dessa volta dos cinemas. Se eu pudesse indicar, cara, procura uma sessão que vai estar vazia, eu acho que vale o ingresso. É um filme bem dirigido, como eu disse, o Justin, já sou íntimo do cara, ele se redime aqui neste filme, o elenco é muito bom, apesar de ser subaproveitado. A trilha sonora que acompanha o filme ela é muito gostosa, porque ela dá uma quebra em alguns momentos, e isso eu gostei muito. O final não tinha muita surpresa, ele tinha que acabar do jeito que acaba, né? Mas eu acho que tem um potencial ali que poderia ter sido melhor trabalhado. Fico curioso e deixo aqui a indicação de seguir acompanhando esse diretor, porque ele se redimiu, ele conseguiu entregar alguma coisa legal. Inclusive, já fica até uma dica aqui, eu senti muitas influências de Danny Boyle, que é o diretor do Trainspotting. Quem não assistiu Trainspotting, assista o primeiro. O segundo eu achei totalmente desnecessário, mas o primeiro ele é obrigatório para quem quer ser cinéfilo. Ele é inacreditável, ele conta uma parte de uma geração ali, final da década de 90 para os 2000, que é importantíssima, a trilha sonora incrível e o humor britânico bizarro que só eles conseguem fazer, e tem umas pitadas, mas assim, muito leve mesmo, de Guy Ritchie. Então se tu gosta desses dois diretores, pode ser uma grata surpresa, mas não vai esperando nada realmente próximo deles. É uma lembrança ali. Então assim, nota 7, vale a pipoca, vale o ingresso, mas procure sessões mais vazias, né? Enfim, de uma certa forma a gente tem que ajudar o cinema
Então, assim, se for possível, vá ao cinema, mas evite aglomeração. Eu sei que é muito contraditório o que eu tô te indicando, mas, cara, é isso aí que dá pra fazer, beleza? Então é isso, gurizada Medonho. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado ao Léo Rolim, da A2 Filmes, por ter liberado aí pra nós a cabine digital. Espero que venham outras parcerias por aí. É isso, então. Muito obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!